Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo agora esse segundo episódio da nossa série de podcasts do GCRI, Grupo Cristão de Relacionamento, Inovação e Empreendedorismo aqui da 8ª Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte. E deixa eu te falar, hoje a gente está aqui com gente de altíssimo nível para poder a gente bater um papo sobre fé e trabalho. Como que a gente conecta isso? Como é que a gente entende? Como que a gente adora ao Senhor no nosso trabalho e nas nossas ações diárias? Se você não sabia, mais de 95% do tempo onde Jesus difundiu o evangelho, ele fez isso no mercado de trabalho. E a gente vai conversar sobre isso aqui, como que a gente trabalha e quem que a gente trouxe aqui para poder trazer esse papo de altíssimo nível. Pastor Yuri, nosso pastor do ministério, está aqui, vai contribuir muito com a gente, ele vai se apresentar logo em seguida, e o nosso convidado, Maicon Chiqueto, CEO da Machine, e assim, o cara que lidera o Voa, que é um movimento de empreendedores cristãos lá no Espírito Santo, e tantas outras coisas. Vou deixar ele se apresentar, não vou tirar esse brilho dele aqui não, e espero que você fique com a gente até o final. Tenho certeza que o Senhor Jesus tem muita coisa para falar com você através desse bate-papo aqui. Então, vamos às apresentações. Pastor Yuri. Um prazer estar aqui. Nós já estávamos conversando antes e quanto que eu aprendi. Então, eu tenho certeza que você vai aprender muito e a gente tem muita coisa para contar e conversar nesse tempo. Então, fica do início ao final, certamente você vai ser muito abençoado. Muito bom estar aqui. Maicon, fala pra gente aí. Que alegria aqui, gratidão primeiro, né, pelo convite aqui, pastor Yuri. Bem-vindo, é um privilégio estar aqui em Belo Horizonte, essa terra boa. Já comeu pão de queijo, claro, para registrar a chegada, né? É o carimbo do passaporte mineiro aqui, né? Exatamente. Mas é um privilégio vir aqui falar de algo que arde muito no meu coração, que é sobre Deus e os negócios, né? Maravilha. Algo que é um tempo, né, que eu creio que Deus tem levantado muito pessoas, aí, como você falou, nos negócios, né, para fazer a diferença realmente, glorificar o nome dele nessa terra, né? Então, vamos falar de coisa boa. Bora! Chiqueto, pra galera que tá nos assistindo aqui, conta um pouquinho, como é que você chegou nessa história de ser crente, de ser empreendedor? Como é que isso começou lá atrás? O empreendedorismo nasceu na sua vida, você era CLT, migrou, isso já nasceu no seu sangue, você já começou a empreender desde novo? Conta pra gente como que foi essa trajetória até alcançar esse cargo aí de CEO da Machine. O empreendedorismo, eu falo que ele é uma vocação, né? Então, independente de onde você esteja, se você está vocacionado a empreender, você, CLT, o que for, você já está empreendendo. Faça o seu melhor, com uma visão diferente, Sim. Você já está empreendendo. Então, eu comecei muito cedo, né? Comecei muito cedo, 12 anos eu cheguei a vender pipoca na porta da escola. Eu brinco com a turma, papai deu um carro pra gente, pra mim e pro meu irmão. Eu falo, pô, deu um carro, né? Deu um carro de pipoca. Né? E a gente vendeu ali. Depois eu fui trabalhar numa locadora de videogame. Os meninos ficavam lá jogando videogame, eu alugava videogame. Então, assim, muito cedo, eu já fui sempre muito independente ali, trabalhando, entendendo um pouco das coisas, né? E teve um período que eu trabalhei com meu cunhado, a gente ele tinha uma loja de celular conhecida até lá em Vitória, e a gente fazia manutenção, assistência técnica, na época dos PT 550, lembra dos tijolão? Os tijorola, sim. Né? E Nokia você 6120. trocava flip, aquela coisa toda. O mais comum era chegar lá molhado. Esse Nokia aí já era coisa mais nova. Molhado era o que tinha caído, o cara deixava cair do vaso, né? Aí chegava lá, molhou, mas molhou como? Não, molhou e tal. Ele era muito pesado, eu lembro pesado. que aquilo pesava muito. E aí ali já foi uma trajetória mais externa mesmo, de trabalho e tudo. Trabalhei sim um tempo né, ali como em empresas, né, subordinado ali a pessoas trabalhando, mas sempre é o que você fala assim, para mim nunca existiu essa diferença
do salário final do mês ou do que estava fazendo. Eu sempre busquei fazer o meu melhor em tudo. Então, eu sempre pensando diferente, pensando fora da caixa. Trabalhei com importação. Na época, né, a Espírito Santo foi um grande importador, ainda, né? Não foi, ainda. Então, eu trabalhei numa grande empresa de importação, que hoje é até um cliente meu. Eu construo para essa empresa hoje e trabalhei nela lá atrás. Olha que legal. Então, assim, mas sempre buscando fazer a diferença. Então, assim, a minha jornada ela começou muito cedo no empreendedorismo. E aí teve aquele momento, vamos falar assim, né? Tem o antes de Jesus e o depois de Jesus, né? Então, eu não conhecia Cristo lá atrás, mas sempre numa família de princípios, uma família que eu fui criado ali pelos meus pais, uma boa educação e uma educação de valores, né? Isso me ajudou muito, né? Humildade, integridade naquilo que fazia, sempre foram base em tudo que eu fiz ali. E aí, nessa trajetória, gente, assim, o que eu posso dizer aí de que veio realmente, né, se construir? Chegou um momento que você começa a arriscar mais. E como a gente falava aqui agora há pouco, né, pastor Yuri, o empreender, a tradução é tomar risco. Sim. E aí você começa a arriscar mais. Você é jovem, né? Jovem ali, cheio de visão. Aí faz aquela conta. O que é comum no empreendedor? Vamos lá. O que é comum aí no empreendedor? Faz aquela conta de padeiro, não é verdade? Claro. Eu estou comprando por 10 tanto. E vou vender por 20. Não, então eu vou ganhar 100% de lucro. Vendi 1.000, ganhei, né? Então, deu tudo certo. Esse é o comum, não é? O natural do empreendedor começa assim, não, vou comprar, produzo aqui, vendo, pinto, nananã, então, beleza. E aí você vai prender. Então, comecei muito nesse sentido. E foi assim. com o quê? O primeiro ganho como empreendedor? Foi vendendo carro? Foi vendendo picolé? Teve uma época que... Bom, foi a pipoca lá atrás. A foi pipoca uma grande foi escola, o início, a escola. Uma grande escola ali, que você tinha que... Né, na hora que acabava ali as aulas, tinha que estar com ela sendo feita, cheirosa ali, o cheiro, senão ninguém queria, né? Mas, assim, o grande, assim, sempre foi ali o comércio. Minha vocação sempre foi muito conectada com pessoas, com comunicar, com vender, né? Então, eu fui ser representante de bebida. Na verdade, eu fui fazer o primeiro empreendedorismo, a gente foi fazer uma festa. Fomos fazer um evento, uma festa. E aí, nessa festa, conectou com uma indústria de energético. E essa indústria de energético, a gente começou a distribuir esse energético. E aí começou uma jornada que foram aí uns 10 anos aí nesse mercado, né? Os bastidores antes da minha conversão, eu fiz abertura de indústria de mercado de bebida. Patrocinava todos os eventos, todas as boates. Conhecia todo mundo. Você tem quanto tempo de convertido? Eu converti em 2006. 2006. Pouco antes do casamento. A minha esposa foi o grande... Foi a que puxou. O grande vetor de virada, né? Graças a Deus. E como muitos que eu já ouvi testemunhos, a minha esposa foi o grande vetor de virada para a minha vida com Cristo, né? Até então, eu vivi uma vida desconectada, né? Assim, fazendo muito, sem propósito nenhum. Fazendo muito, sem saber para que fazia. E aí, a gente, né, vendeu, comprou carro uma época, tive lojas de fast food, várias lojas de fast food, tive negócios de... E aí aquela coisa, né? Assim, eu brinco com a turma chega lá, entrevista lá na empresa hoje, engenheiros, a turma chega lá, acabou de formar, com diploma. Eu falo assim, bom, agora já acabou essa fase que você né? Agora vamos começar, né? A escola verdadeira, que é a escola da vida. Claro. Né? A escola da vida foi a minha grande escola, onde você paga prática, você né? paga conta muito cara, é uma faculdade muito cara, porque é na prática, é em cima do risco mesmo. Do risco, né? dos erros. Errou, paga a conta. A falha, coisa que você não conhece, não que é você a prova que você tirou A, B, C, lá, D, lá, e depois vai para a recuperação. Né? Não, é a prova real. Ele errou, a conta vem. Já paguei muita conta cara, muita conta dos outros. Nesse negócio de bebida na época, nossa,
o que ficava de gente devendo, o que era, né, de coisa, problema, né, o cara não pagava, evento. Aí você tinha que cobrir. Quantos eventos. E para o jovem de hoje que estiver ouvindo aí, assim, para de achar que, sabe, você vai estalar o dedo e a coisa vai acontecer amanhã, você é o grande influencer, o grande. Não, mesmo, tem que subir os degraus, tem que cumprir a jornada, né? Porque a gente. Quantas noites eu virei, vou dar um exemplo assim, quando eu abasteci evento, grandes eventos, assim, shows, né? Esses grandes eventos nessa época lá, eu tinha que ficar à noite, às vezes, lá, porque se eu esperasse o cara para receber depois, às vezes você não recebia. O cara não pagava. Então, no meio da noite, eu já ia recolhendo dinheiro, já ia pegando ali, recebendo, para poder já livrar, porque se o evento desse ruim, o cara pagava quem que recebia? O segurança, porque o segurança não pegava ele lá depois. Então, já passava a noite recolhendo, já resolvia. Tinha já uma estratégia. Tinha que ter estratégia. Então, assim, toda jornada do empreendedor tem um nível de entrega, tem um nível de renúncia, né? Como eu aprendi depois no Evangelho, né? O Evangelho é renúncia, né? E aí, não temos arrependimentos, porque a vida, né? Mas, assim, seria muito melhor ter conhecido a palavra de Deus antes e ter caminhado com Jesus antes, porque tinha economizado aí uma boa estrada. O que a gente tem percebido hoje, Michael, é que os jovens não têm tido ambição ou aquele desejo ardente, que pelo menos a minha geração, com certeza a sua, tinham de poder ter uma vida mais confortável. Hoje a gente tem um conforto muito mais fácil e acessível, às vezes com uma menor renda. Isso tem gerado na galera uma estabilidade. Não quero ganhar, não quero alcançar. E esse pensamento agora, onde eles têm todo o combustível do mundo para poder avançar, é um pensamento que tem pegado vários. Quando a gente pergunta, e aí, cara, quanto que você acha ou acredita que você quer ganhar aos seus 35, 40 anos? Eu tenho feito essa pergunta para os jovens, pastor, e eles têm respondido assim, eu acredito que uns 3 mil tá bom. Eles estão com a perspectiva de que a renda... Isso jovem com quantos anos? 18, 16, tem uns que 15. Ou seja, 3 mil. Eles estão com aquele pensamento assim, se o meu pai me desse 3 mil, eu resolveria... Nossa, cara, dava para mim comprar tanta coisa, eu seria tão bem... Porque muitos estão recebendo mesada de 100, 200 reais. Então, eu não sei se a falha está nos pais, de deixar transparecer que a vida é fácil assim, ou se a falha está nessa geração que está sem ambição. O que você pensa sobre isso, Michael? É uma boa pergunta. Eu vi um livro, quando eu estive agora visitando a Voz dos Mártires lá em Oklahoma, um projeto lindo, maravilhoso que tem lá. E eu peguei um livro lá, que é um livro sobre essa geração, de um estudo que foi feito dessa geração. E eu tenho, assim, eu tinha uma fala um pouco contundente nesse sentido, desse desafio dessa geração, de olhar e falar assim, deu ruim, deu errado, e tem que apertar um reset aí, tem que, né? Mas Deus não erra, né? Deus sabe das coisas, né? Né? Como diz um pastor nosso lá, assim, Deus não é gente, não, né? Que acontece? É uma geração muito preparada, com muitos dons, muitos talentos, preparada para uma tempestade. O que a gente precisa encontrar, Isaac, é a virada de chave de como eles podem ser realmente encaixados nesse mundo de hoje. A gente tem que olhar o mundo hoje, né? Estamos num mundo... Eu estava num estudo esses dias, numa palestra, eles trouxeram uns 4 tipos de mundo já que passou, já, né? O mundo VUCA, o mundo Bunny, mundo Flux, e tem um outro agora que estão chamando aí já, né? Esses conceitos de mundo, né? Não sei se vocês já estudaram, já viram sobre isso, mas hoje o Flux é o fluido, né? É uma geração que é muito fluida. Tá tudo bem. Estou trabalhando aqui na sua empresa, não deu muita coisa, eu vou para o Uber. Né? Esse é um conceito, né? Então, mas a gente precisa entender que nós estamos num momento geracional diferente, nós estamos num momento de tecnologia diferente, uma virada tecnológica muito grande, né? E a nossa geração aqui,
que é uma das gerações que pegou essa virada toda. Você pegou desde da máquina de datilografar. Eu peguei a datilografar. Até agora a IA que está aqui gravando a gente aqui, que vai fazer, né? Então nós estamos no meio dessa, né? A internet lá, que ficava lá, lembra dessa internet? Era meia-noite para poder entrar sem pagar. Para conectar, né? O IG, não, tinha o IG, né? E tinha um outro negócio, ICQ. Uau, ICQ para conversar, era o WhatsApp de hoje, né? O ICQ. O MSN. Né? MSN. Então, é mais recente ainda. A gente pegou isso, essa virada. Isso aqui é bem mais antigo. Então, uma transição geracional tecnológica, ok? Tecnológica. Só que o que eu tava, como a gente é um pouquinho mais velho agora, eu estava conversando com um amigo meu também, um pouco mais ainda. Mas, cara, tá tudo muito bonito, a IA, tá tudo muito bonito, os aplicativos e tudo, que é o que a geração nova é muito conectada, né? Mas, ao mesmo tempo, o povo tem que comer. O povo tem que, né, a necessidade básica do ser humano, ela não muda. Continua, a gente tem que comer. A pessoa precisa ir ao banheiro, a pessoa precisa dormir, é necessidade básica. Então, a gente tem que olhar para esse cenário também e falar assim, opa, peraí, né, temos que entender isso aí. Nem só de aplicativo viverá o homem, né, que o mundo hoje está achando que tudo você vai apertar aqui, ó, tô aqui, aviso, isso e aquilo, e vai acontecer. Então, não é. Então, o que eu acho dessa geração? É uma geração com um grande potencial, que precisa ser desbravado, que precisa ser direcionado. O que eu vejo que está faltando hoje, e a gente tem que ser percussor, e a gente tem que ser quem vai protagonizar isso, é o quê? Ser referência. Eles estão buscando referenciais. Talvez um pouco naquilo que você falou, acho que já a gente conversando, mas antes também, que é a questão do desafio, né? Então, você está dizendo assim, é como se tivesse tudo dentro deles, só falta o desafio. Falta colocar eles para poder fazer a escola da vida. Exatamente. Então, por enquanto, as coisas estão rodando de forma fácil. Então, já disseram que mar manso não faz bons marinheiros. Então, precisa encontrar um momento em que eles terão que enfrentar. Talvez o fato da gente colocar eles para enfrentarem de forma muito tardia é que cria essa geração um pé um pouco atrás. Eles não precisam. Então, enquanto não precisa, é igual a gente também para muita coisa. Enquanto a gente não é encurralado e dizendo, ó, agora tem que ter uma decisão. Então, a gente age, né? Então, talvez é o que você está dizendo. Está tudo dentro deles, eles estão muito bem preparados, mas falta o desafio para que eles possam avançar. Eu creio muito nesse poder da gente criar referência. Nós precisamos, como igreja, como ministério, como empreendedores, criar referências, né? Eu lá na empresa, a gente assim tem um histórico muito grande, assim. Eu tenho essa característica, às vezes um pouco mal interpretado, né? O líder, às vezes, ele não vai ser bem interpretado, vocês sabem muito bem disso, né? Mas todos que passaram comigo foram esticados. Não tem um estagiário que entrou lá que, assim, se ficou isso e conseguiu aguentar, cara, virou um engenheiro, virou alguém que realmente está bem, às vezes não está lá mais com a gente, mas está bem posicionado, aprendeu. E por mais, às vezes, que saíram reclamando, tacando pedra, hoje você vai conversar, esses dias alguém veio falar comigo, cara, tal pessoa que passou aqui veio falar comigo que foi a melhor escola que passou e tal. Ou seja, não pode ser compreensivo demais, né? Senão você não estica a pessoa. Exatamente. Tem que exigir. E esse termo esticar, né, a gente que é da engenharia, a gente sabe que uma deformação elástica, quando você reduz a força, ele volta ao mesmo lugar. Só que quando você estica muito, há uma deformação que a gente chama na engenharia de deformação plástica. Ela é permanente. Então, até onde a gente mantém na liderança, até para os líderes que estão nos assistindo aí, que tem esse hábito. Eu sou de uma geração que o chicote estalava. E agora a gente está numa geração de NR1, que são os danos psicoemocionais causados por excesso de cobrança. Então a empresa agora ela precisa de cuidar da saúde emocional do colaborador. E isso é uma pauta recente. Até onde que a gente puxa para deformar elasticamente e até onde que a gente não deixa esticar na deformação plástica? Isaac, o mundo está doente. NR1 não vai resolver, não. O mundo está doente. Só que a gente tem a resposta, que é Jesus. Boa. Né? Então,
A única solução está em Cristo. É olhar para Ele. É olhar para o que Ele ensinou. É olhar para o que a Bíblia nos sabe. Porque, assim, a gente tá aparecendo agora um monte de coisa de NR1, de tudo quanto é lado, né? Mas a única resposta verdadeira é Cristo. O mundo está doente. A tecnologia, né? Você vê N especialistas. Eu não sou especialista da área, mas você vai vendo. Neurocientista, psicólogos renomados, né? Eu via acho que o Dr. Augusto Cury esses dias falando um pouco sobre isso, né? A dopamina digital, ele cita até, né? Então, assim, o mundo está doente, as pessoas estão ali. É o que eu falo assim, eu acho que o referencial vai ser muito importante nesse momento. Realmente, assim, quem tem voz, trazer voz e trazer direção realmente, e a igreja, o evangelho, o empreendedor que está ali acessando essa pessoa, ele é um protagonista nisso para poder ajudar, falar assim, peraí, tem solução, tem solução, né? Porque a dor você vai ver o seguinte, quando você para e olha o contexto de vida das pessoas, é um laboratório. É um laboratório, a gente tem que olhar isso, as pessoas estão ali naquele automático de vida e vai e tal, horário, não sei o quê, e perderam quase que a autonomia de vida. Verdade. É assustador isso. Então, a gente tem que buscar estabelecer, eu acho, ferramentas, formas de a gente trazer para as pessoas novos referenciais, para elas poderem realmente entender que a jornada é importante, não o destino final, né? Você vê no próprio empreendedorismo, qual é a cultura de hoje, né? Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa falar que lá em São Paulo, lá estão pagando, lá no aeroporto ali do AMB ali, né, Campo de Marte, o cara paga para entrar, para dar uma volta no jatinho, para gravar. Para gravar stories. Stories no jatinho. Meu Deus, não tinha visto isso. Então, assim, as pessoas estão perdendo esse referencial, olhando só lá para aquela coisa né? E o Só porque empreendedor, se ele não entender essa vocação do que ele foi chamado para resolver um problema e para abençoar pessoas, buscando entender o que Cristo ensinou, ele vai ficar nesse mundo. E é um mundo muito vazio, né? Quando você olha como um todo, né? Porque como é bom, eu tenho assim, N testemunhos de coisas que eu já vivi, alguns eu nem posso às vezes compartilhar pelo contexto, mas assim, como é bom quando uma pessoa, você toca a vida e transforma a vida de uma pessoa, não é verdade? Não tem você, pastor, Claro. Você que vive muito isso dia a dia, né? Como é bom quando você toca e transforma a vida da pessoa. E o empreendedor tem esse acesso ali, tem essa chave ali para fazer isso. Então, as pessoas que estão sem sonhos, sem visão, é porque elas não estão sendo impulsionadas a isso, elas não estão tendo referenciais para isso. Estabeleça referenciais. Segredo para o líder que está ouvindo, para quem está aí, né, buscando isso agora, estabeleça referenciais mais verdadeiros. E assim, eu acho que para quem está assistindo, isso que o Chiquinho está falando, o referencial, se você é o líder do seu negócio, parte de que você é o referencial ali, porque você está espelhando que você está aprendendo de Jesus. Então, ter uma postura, né? A gente fala muito isso sobre postura em diversas artes marciais, quando você vai enfrentar um desafio, a sua postura define se você vai perder ou se você vai ganhar, antes mesmo de começar a luta. Quando você vê aquele oponente e fala assim, vai ser muito difícil, não, já perdi, eu nem comecei a luta. Eu tô derretado na minha postura. Mas aproveitando esse gancho, você tá aí já lá no GKPN, você tá participando, você fundou lá o Voe, tá aqui agora com a gente no GCRI, a gente tem o C12, a gente tem vários movimentos que estão assim, indicando que o próximo avivamento pode vir do mercado de trabalho. Eu acredito que Billy Graham que falou algo assim, que o próximo avivamento viria do mercado de trabalho, né? Que as pessoas evangelizariam e falariam de Jesus nas empresas. E a gente tem visto isso acontecer, a gente tem visto testemunhos de conversão. E eu queria que você trouxesse um pouco dessa visão. Como eu, que estou assistindo, os irmãos que estão assistindo, como que a gente faz para conectar fé e trabalho no meu local ali, que eu vou passar pelo menos 2/3 do meu tempo acordado lá?
não é simples, mas é simples. Vamos lá, vamos traduzir isso aqui, né? Vamos comer o bom bifes. Tem uma fala que fala assim, pregue, 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 às vezes com palavras, né? São assim, Francisco. é, Pregue o evangelho o tempo todo. E, se necessário, use as palavras, use as palavras, né? né? Então, o que eu vejo? Primeiro é a nossa vida, né? Você equilibrar os pratinhos, tudo, não é simples. Família, trabalho, igreja, né? Então, a gestão da vida no tempo, primeiro grande desafio nosso, você equilibrar isso tudo, porque não é gestão do tempo, o tempo é o mesmo para todo mundo. É você gerir sua vida no tempo, naquela linha do tempo ali, né? Então, você entender. Então, o que eu vejo? Primeiro ponto, é você entender sua identidade, quem é você em Deus. Aí você entende quem é você em Deus. Segundo ponto, você analisar e falar assim, o meu testemunho é coerente? Amanhã eu vou dar um spoiler, se amanhã eu quero falar um pouco sobre isso também, lá no nosso encontro lá no GCRI, mas assim, quantos hoje empresas que tem um versículo colado na parede, mas não tem nada de cristão? Quantas empresas que o dono está na igreja, e aí nós temos casos enfáticos no mundo. Tem um caso americano muito famoso, que é o caso da Enron, né? Que foi um caso quase da quebra da Bolsa Americana, esse caso, e o cara era um frequentador de igreja. Vou falar assim, era um do domingo, cristão do domingo. Estava ali, né? Então, o que eu vejo, assim, o mercado, realmente, eu concordo com essa verdade, que é o grande catalisador agora do evangelho, mas a igreja continua sendo igreja. A igreja, o papel dela, a igreja, o Senhor criou a igreja. O negócio, ele está ali. Tem gente que está aí, que é um negócio que não tem igreja, que não. Não. Está errado. Está enganado. Não cai nessa, não. É pegadinha. Pastor, a igreja tem o papel, sim, está ali. E o mercado é o catalisador disso. O local da evangelização. Eu tenho que saber o meu papel e a minha identidade dentro disso, que é uma linha muito tênue. Sim. E é um grande desafio. Esse aí é a parte difícil, né? A parte simples é você estar ali. Essa é a parte simples. A parte difícil é você dar um bom testemunho e entender o seu papel. Ok? Você tem que andar nessa linha aí, né? Agora, aí tem N iniciativas, tem N formas ali, aí vamos falar assim, de processos e métodos, né? Tem vários processos e métodos. Você fazer um culto na empresa, eu conheço vários, porque eu convivo com muitos empreendedores cristãos, e várias iniciativas. Então, tem gente que tem culto toda segunda-feira, tem gente que tem culto talvez por mês, tem gente que tem lá, né, Power Moment, tem gente que tem... Então, você tem N coisas. Eu tinha, por exemplo, na empresa, uma época, a gente parou um pouco com isso agora até, mas todo mundo que entrava ganhava uma Bíblia. Todo colaborador que entrava ganhava uma Bíblia. Final de ano, então você tem assim, o Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Se você olhar a empresa como um braço de evangelismo e olhar nessa ótica, você vai falar o quê? Espera aí, o meu cliente, o meu colaborador, o meu cliente, o meu fornecedor, minha Jerusalém, minha Judéia, minha Samaria. Você começa a olhar isso de uma forma estratégica e fala, como que eu posso ser luz? Mas isso vai muito da ótica, Isaac e pastor Uri, de você entender quem manda. Quem manda é Deus. Você tem que buscar. Aí entra outra vertente de você falar assim, como eu vou obedecer? Como eu obedeço? Para me obedecer, eu tenho que ter uma ordem. Então, a gente tem que buscar ouvir essa ordem de Deus. Buscar ouvir o que é a vontade de Deus. O que Deus quer falar. O que Deus quer fazer através da minha vida, nesse negócio, nesse tempo. São respostas que você vai dando, né? Na minha jornada, eu olhei muito isso. Então, assim, como servindo? Eu sirvo em várias iniciativas. Já participei dos Gideões, distribuindo Bíblia, com outros ministérios de empreendedorismo. O GKPN, a gente atua muito com o time todo ali em conjunto, com o VOI, com a própria igreja, apoiando meu pastor. A gente está envolvido lá com um projeto de uma magnitude gigante, que eu tenho, assim,
com muita humildade, muita tranquilidade, mas eu tenho convicção de que Deus usou minha vida poderosamente para que isso acontecesse. Porque o dom e o talento da questão da visão, da construção, do entendimento de como fazer, de quanto ia custar, estava comigo. O pastor foi quem realmente, né, tomou o risco ali todo do negócio de fazer, entendeu a visão de Deus. Mas sem um apoio de alguém que estava aqui fazendo isso, talvez Não aconteceu. estaria parado a visão. Então, o mercado... Você não só deu ideia, né? Na igreja a gente ganha muitas ideias. Mas executar é o chave. desafio. Então, o que eu vejo assim? Então, para você transformar o seu negócio num negócio de Deus, o primeiro passo é você entender que é de Deus. É simples. É 100% de Deus. É simples, né? Então, o primeiro passo, entender que é de Deus. Ponto. O negócio é de Deus. Eu vejo gente falando, Deus é meu sócio, Deus aqui, né? Meu amigo, não. É a mordomia, né? Entendeu? Que o negócio é dele. Deus a gente está só administrando ouvindo dele. Tem casos, né? Você vê assim, tem vários casos. Assim, teve um cara nos Estados Unidos que ele conseguiu juridicamente colocar Deus como dono do negócio lá mesmo. Ele criou um modelo do negócio. Tem um filme, né? Deus é o dono do meu negócio, né? Recomendação aí, hein, recomendação, hein? Deus é o dono do meu negócio. É um filme antigo, Deus é o dono do meu negócio, mas é um filme fantástico. Conta a história do americano, da US Plastics. Isso quebra uma coisa muito interessante, que a Bíblia nunca fez essa distinção, que é negócios acontecem fora da igreja, num outro paralelo de vida, né? E a minha fé está ligado ao culto, à igreja, à comunidade. Então, o que você está trazendo é o que, na verdade, a Bíblia sempre tratou, porque quem trabalha deve trabalhar como quem trabalha para Deus, né? Então, você está dizendo assim, olha, não tem essa divisão. Se eu tenho o meu negócio, ele não pode ser um negócio à parte de Deus, tem que ser de Deus. Porque se eu trabalho, preciso fazer para Deus algo que o Senhor também carimbe e diga, isso é um negócio lícito, né? E dentro da postura que o Isaac falou, então nós somos testemunhas em qualquer lugar. Então você falou do fornecedor, falou de quem você atende, então o seu relacionamento precisa ser de forma intencional, não só como quem faz negócios, mas como alguém que testemunha. Você falou, como é que eu vou alcançar o meu fornecedor? Qual que vai ser a minha postura que vai dar para o meu empregado uma visão de Cristo? Então é algo muito interessante entender que a nossa vida ela não tem essa coisa que é uma briga da teologia protestante, né? Não tem essa dicotomia de secular e sagrado. Isso aí. É tudo santo junto e tudo misturado, né? A gente não é separação de santo e profano. Verdade. Então tudo é santo. Né? Tudo faz parte da vida daquele que entregou sua vida a Cristo. Tem um versículo que Jesus fala assim, Pai, completei a obra que tu me deste para realizar. E essa é a pergunta que eu queria deixar aqui também, né, para a turma. Qual é a obra que você foi chamado para realizar? Qual é a obra? Né? Jesus veio com um propósito, ele deixa claramente isso aqui nesse versículo, com um projeto, com um propósito, porque quando você chega e fala, completei, você entendeu que chegou, né? Que teve um processo, você caminhou e realizou aquilo. Então, assim, nós precisamos responder perguntas. Tem duas coisas que a gente é difícil de fazer, né? Empreendedor muito, é fazer pergunta e responder pergunta. A gente tem que aprender e fazer isso muito bem. Sim. Fazer as perguntas certas e saber responder as perguntas, porque o automático do empreendedorismo ele coloca você numa roda, e aí eu estudei isso um pouquinho mais fundo até, que o business faz com o sujeito. Boa. O business ele tem um modus operandi. O sistema, o mundo criou um modus operandi, uma caixinha, que quando você sai dela, você já vai entendendo aquele negócio, que você cai ali dentro. Você já começa automaticamente a fazer, todo mundo faz. É um liquidificador, meu amigo. É um liquidificador. Aquilo bate o sujeito, sai só o caldinho. Quantos empreendedores que você conhece que estão aí, tiveram sucesso e tudo, mas perderam a família, mas não têm amigos, mas não construíram uma história com um legado. A gente tem o hábito de ser
um resolvedor de problemas, e isso vira um problema, porque a gente passa a não perguntar e não orar para certas coisas. Você fala assim, eu sei como que resolve, não preciso de orar, não preciso de perguntar para o Senhor, porque eu já sei como é que faz. Assim, e quando a gente faz e dá errado, aí a gente fala assim, nossa, agora eu preciso de orar. Então a gente debateu isso né, numa conversa com o Felipe, até que ponto que a gente chama Deus para as nossas decisões do dia a dia. Ah, não, isso aqui não precisa. Não, isso aqui precisa. O Senhor é dono do negócio, ele tem que participar da mesa de tomada de decisão, né? Então, como é que você tem feito, Michael, esse negócio de ouvir Deus? Recentemente, na jornada dessa semana, um empreendedor me falou assim, Zac, sou crente há muito tempo e, cara, eu tenho dificuldade com isso, que o pessoal fala que ouviu Deus falar. Como que é isso? Eu sempre fui fazendo, orando, e fui fazendo e orando, e as coisas foram acontecendo, mas essa parada, como que escuta-se Deus no negócio? Como é que você tem ouvido Deus nas tomadas de decisões? Mike, eu sei que isso é muito pessoal, é individual de cada pessoa, mas conta um pouco sobre isso. Como eu tomo decisão à luz da palavra, à luz da Bíblia, à luz do que Deus tem te orientado nessa jornada de sucesso? É só pergunta boa, hein? Só tem coisa boa aqui. Vamos lá. O que eu vejo disso aí, assim? Sou falho, sou um pecador. Né? E primeiro começa por aí, você entender quem é você. Né? Sou pecador, sou falho, tenho minhas dificuldades. Conheci gente conheço gente muito melhor do que eu nesse quesito. Né? Eu conheci gente que o cara acordava de manhã, orava 3 horas. Manhã dele era oração. Empresário grande, ouvindo Deus. Estava ali, 3 horas da manhã dele. Depois ele cuidava da família, à tarde ele trabalhava. Não consegui chegar nesse nível ainda não. Obra um mundo mais desafiador. Mas esse cara, Deus falava cada detalhe do que ele faria no dia ali com ele. Né? E o meu, assim, eu falo assim, eu acho que deve ser a nossa grande objetivo e tentativa, cada dia mais. Se não faz, eu claramente eu posso falar assim, eu tenho minhas dificuldades por causa da dinâmica, da mente. Eu brinco com a turma assim, você faz a obra de Deus sem Deus. É comum isso acontecer. Sim. O cara tá ali naquela dinâmica. Automático, né? No automático. Acordou, não orou, acordou, não... Agora, como Deus fala? Cara, a primeira coisa é pela palavra dele. É a Bíblia. Se não é a Bíblia, meu irmão, não vai. Deus já deixou. Ele pode mandar o anjo, Daniel, servo, né, amado do Deus Altíssimo, está aqui quando você orou. Segundo, oração. Né? E aí, a multiforme graça de Deus, a gente não consegue limitar ela dentro de uma caixinha. Ele pode usar alguém, ele pode falar. Eu sim, já vivi um pouco de cada coisa. Deus usar alguém, Deus falar no meu coração diretamente, de decisões que eu não era para me tomar. E eu desobedeci, tomei errado e quebrei a cara. Aqui é a vida na vida, é real, não é para falar? Então, assim, cara... Por vezes é a própria clareza do evangelho, né, que você diz, isso claramente é um caminho que eu não devo tomar, já te ajuda, né? A esposa, meu irmão. Boa. Esposa, irmão. Deus colocou, é uma só carne. Eu já quebrei muito a cara, se minha esposa estiver ouvindo aí, não espera, né? Pega leve aí, mas assim, eu já quebrei muita cara por não ter ouvido ela. É claro que você tem que ter maturidade naquilo que Deus realmente é, naquilo que às vezes vai, né? Tem momentos que às vezes dentro da história, da lente de mundo da vida dela, não é o entendimento às vezes total do negócio, você vai buscar um pouco mais de discernimento. Mas a esposa é uma só carne. E ela é quem às vezes assim, muita coisa que minha esposa já falou que eu não fiz, deu ruim. E muita coisa que a gente, né, que Deus falou com ela, o que ela falou também, deu certo. Então, às vezes, assim, a gente precisa ter, porque aí que eu falo assim, que eu estava falando, da roda do mundo dos negócios, do business, ele tem um automático muito grande, que as pessoas entram nisso e esquecem que ele é um cristão.
Porque não é um empreendedor cristão. Uhum. É o cristão empreendedor. Muito bom. Tem uma lógica, né? Diferente, né? Aham. As prioridades, a ordem de prioridade é diferente. O empreendedor cristão é o cara que primeiro está o empreendedorismo, depois ele é o cristianismo, depois ele é Jesus. Uhum. O cristão empreendedor, não. Primeiro ele é um cristão. Vai seguir o que a Bíblia, o que o Senhor fala e tudo. Depois ele está empreendendo. Então, Boa. o cristão, eu acho que a nossa busca tem que ser de ser um cristão empreendedor. E aí você vai ouvir, vai buscar mais a Deus, você vai ter... É uma sintonia muito fina, 100 megahertz ali, né? É uma sintonia muito fininha, porque mas quando você conecta nela também, a coisa flui num nível, numa dinâmica, numa velocidade que você não entende. Coisas acontecem que você fala assim, como que isso está acontecendo? E aí é onde todo mundo às vezes está buscando. Hoje a parte acadêmica é muito grande, aí volta um pouquinho no que eu falo para os jovens hoje, para a turma. Muita formação, mas o conhecimento sem aplicação não é sabedoria. Sabedoria é a aplicação do conhecimento. E quem te dá sabedoria é Deus. Você pode ter muito conhecimento. Eu vejo currículos maravilhosos. Nossa, Deus, estudou pra caramba, mas não sabe aplicar. Então, a gente precisa entender isso. O negócio de Deus, cara, quanto mais você puder orar, quanto mais você puder buscar, mais perto você vai estar de quem resolve. Boa. Agora vamos caminhando aqui para o nosso fechamento. Pastor, pergunta agora para a gente conectar. Como que a igreja e como que hoje o mundo corporativo fazem essa junção? A gente tem aqui na 8ª Igreja o GCRI, Sim. que está fornecendo tanto um conteúdo tecnicamente para ajudar o empreendedor, Uhum. quanto para que ele entenda que quem manda no negócio dele é o Senhor e que ele também precisa de dar frutos como um servo bom e fiel no trabalho dele. Uhum. Com adoração, como uma forma de adorar ao Deus Todo-Poderoso o seu próprio trabalho. Então, dá uma martelada aí. Como que as igrejas hoje que têm empreendedores lá como membros, elas também comunicam, pastoreiam, discipulam o empreendedor, que às vezes está sendo um empreendedor cristão e não um cristão empreendedor, como o Michael Chiqueto falou pra gente aqui. Pô, falando para a igreja, eu tenho tido o privilégio de andar com alguns cristãos empreendedores. Amém. Né? E eu confesso que isso tem enchido meu coração, porque muitas vezes a visão que se tem de gente que empreende é uma visão negativa. Quando se fala de igreja, quando se fala de liderança. Alguém que enriqueceu, né? Uma pessoa enriqueceu, as pessoas logo pensam, deve estar fazendo alguma coisa errada. E não necessariamente. Então eu percebo que muitas vezes falta um espaço na igreja para cuidar do cristão que empreende. Seja no pastoreio, eu ouvi isso de um empreendedor, um cristão empreendedor. Ele falou o seguinte, muitas vezes a igreja ou o pastor está preocupado com a família, algo muito bom, mas não se preocupa com a empresa do empreendedor. E a empresa do empreendedor é quase que a primeira família em termos de preocupação, porque é essa empresa que vai sustentar a casa dele, que permite que ele se envolva na igreja também. Ou destruir, né? Ou destruir, como você falou, que vira o liquidificador, né? Então, quando você tem, e eu estou tentando buscar, ver como é que eu posso aplicar isso ministerialmente, né? Quando você atende o empreendedor, o cristão, nesse sentido de orar pela empresa dele, chegar perto dele e fazer essas conexões da vida cristã e o trabalho e o cuidado com a família, não permitir que esse liquidificador detone ele em relação à vida espiritual, à vida familiar. Então, precisa haver na igreja um canal aberto para poder chegar perto daqueles que estão empreendendo. E nesse sentido, eu acredito que o Chiqueto vai falar mais, né, amanhã, isso vai depois, mas a gente tem que fazer a divulgação disso.
a palestra dele, ele vai falar um pouco sobre o VOE, né? E eu tenho percebido que para chegar naquele que empreende, para chegar no empresário, você tem que fazer uma conexão com empresários que são cristãos, verdadeiros, apaixonados pela obra do Senhor, para poder catalisar e chamar essas pessoas para perto. Então a igreja por si só, ou o pastor, né, nem sempre consegue, ou com muita dificuldade vai conseguir atrair essas pessoas. Agora, o cristão empreendedor, ele atrai. Primeiro, porque ele já tem esse contato com as pessoas. Segundo, tem esse testemunho que foi falado aqui pelo Chiqueto. Então, esse testemunho diário, né? E a outra é que, se o seu negócio está dando certo, o cara quer ouvir o que você está fazendo. Então, aí você tem a grande oportunidade de falar do seu negócio, mas de dizer qual que é a força fundamental, o principal, que é a presença de Deus, né? Então, toda igreja, ou isso outras igrejas podem estar ouvindo, né? Fazer um ambiente onde se possa falar de negócios, falar sobre discipulado de quem está empreendendo, fornecer ferramentas, estimular, porque a gente vive um tempo em que há desestímulo. Então, você sabe, meus filhos já fazem os negócios, e uma professora disse, né, que isso aí é meio preocupante, porque isso se assemelha a um trabalho de criança e isso pode ser contra a lei. Aí eu sei que ele vem me perguntar, eu estou fazendo contra a lei? Eu falei, nada disso. Você está empreendendo, você tem uma casa maravilhosa, você não depende do seu trabalho, isso é algo que está te ajudando a criar habilidades. Então, nós vivemos um tempo em que parece que essas coisas são desestimuladas. Então, a gente precisa estimular, uma vez que serviços, trabalho nunca na Bíblia é descrito como algo negativo. A palavra trabalho para a gente que vem do latim como uma ideia de punição. Uhum. No inglês vem de realização, work. Na Bíblia tem a ver com bênçãos, realização também. Então, o trabalho foi dado ao homem antes da queda. Agora, com a queda, tudo bagunçou. Bagunçou o nosso relacionamento com Deus, bagunçou o nosso relacionamento uns com os outros, balançou o nosso relacionamento com o trabalho, com a criação. Agora o homem ia ter que suar muito para poder retirar da terra o seu sustento. Agora, em Cristo, todas as coisas encontram restauração. Eu consigo ter restauração com Deus, restauração com a minha família e preciso restaurar o meu ambiente de trabalho também. É a martelada. Muito boa, por sinal. Chiqueto, 3 marteladas aí pra turma, assim, daquelas assim, pro cara levar, anotar. Anota aí, pega um papelzinho, seu telefone e anota. Anota essas 3 marteladas aqui de ouro de alguém que já, como se diz, sofreu o que não precisava ter sofrido. Escuta agora, vai lá. Espírito Santo, usa o Chiqueto pra eu gosto muito de boca de Deus. Né? Eu gosto muito de perguntas, porque eu acho que as perguntas agendam as fases da vida, né? Boa. Então, uma pergunta: por que você empreende? Você tem que responder essa pergunta. Por que você empreende? Segunda pergunta: eu tenho feito com a excelência que deveria? Excelência, como diz um pastor amigo nosso, é honrar a Deus e abençoar as pessoas, né? Eu tenho feito com a excelência devida? Perguntas, né? Boa, isso assim, vale até um adendo. Porque cada um tem uma definição de excelência e essa que você me falou é nova. Define ela de novo aí, anota. Excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Então, honrar a Deus e abençoar as pessoas faz parte de você saber se você está fazendo com excelência o seu trabalho. Porque o melhor do seu ponto de vista pode não ser o melhor do ponto de vista do outro, mas se você honra a Deus e abençoa as pessoas, você está sendo excelente conforme a Bíblia diz. Muito bom, muito bom. E a terceira pergunta que eu deixo para a turma, num mundo tão instável, num mundo de tanta instabilidade que a gente vive hoje, né? Quando eu fui à Síria, eu comentava com vocês aqui, eu vi um nível de instabilidade do mundo. Quando você entra num cenário de guerra, você entende que há um mundo diferente. A gente vive aqui, né? Você ouve histórias, vê filme, né? Agora, quando você pisa e fala, cara, isso não é um filme, não. Sim. Isso aqui não é um filme, não. Isso é de verdade, né? Então, você vê um mundo muito instável, né?
E aí a pergunta que eu deixo aí, a terceira, é onde você tem buscado referência e direção, né? Quando você entra no seu carro, você vai para um lugar que você não conhece, você tem um Waze lá, você digita o endereço e aperta aí, né? E vai. E vai, Só né? descobre se acertou ou não lá. Quando você está empreendendo, você precisa saber qual botão que você está, qual endereço você está digitando e Pra onde que você tá indo, qual né? é quem está te direcionando esse caminho, né? Então isso vai fazer toda a diferença na jornada do empreendedor. Boa. Anotaram? Ó, eu queria dar 3 sugestões para você que está nos assistindo aí, que é empreendedor e que tem sido desafiado a entender esse chamado que o Senhor tem para sua vida. Primeiro, você quer servir a Deus no seu negócio? Anota o nome de todo mundo, os seus funcionários, seus fornecedores, as pessoas com quem você se envolve e ore por elas no secreto. São ações que vão começar a te dar sensibilidade, porque amar ao próximo, muitas vezes a gente se pergunta, como que eu amo ao próximo? Então, uma atitude de amor ao próximo é orar pelo próximo. Porque só você e Deus vão saber que vocês estão fazendo isso, e no mundo espiritual isso vai começar a dar retorno. Então, ore pelos seus colaboradores, ore pelos seus fornecedores e ore pelas pessoas que você se envolve durante o dia. Porque às vezes o Senhor vai te dar ali uma janela de oportunidades, jogar uma semente do evangelho lá. Amém. Segundo, leia sua Bíblia todos os dias, porque assim, né, na linguagem figurada, a palavra, ela na armadura de Deus, ela é a espada. Então, né, a fé como escudo e a palavra é a espada. Você precisa de estar preparado para quando você sai, ter pelo menos a orientação do Senhor Jesus através da palavra. E a palavra, assim, como que eu ouço Deus? Na palavra. A palavra já está assim, já é clara, né? Então, leia a sua Bíblia. E terceiro, se você é casado e se você tem um relacionamento com a sua esposa, ore com ela. Vocês escutaram aqui do Chiqueto, tanto do pastor Yuri. A esposa, ela tá junto com você, é uma só carne. Tem que orar com a esposa junto. E tem, assim, a gente tem conversado com várias pessoas e não é uma coisa normal num casal cristão, e não era na minha vida. Eu e minha esposa começamos a orar juntos, deve ter 6, 7 meses, todos os dias. É um hábito que você precisa de ter, tem me ajudado. Porque muitas vezes o Senhor vai usar ela para falar com você ou ele para falar com você. Então, lembre-se disso, são sugestões que, se você precisa de uma coisa para fazer assim, para hoje, são coisas que você consegue sentar aí e fazer sozinho as 3. Certeza que isso vai mudar a sua vida. E a gente caminha para o encerramento. Muito obrigado, Maicon, por ter desprendido do seu tempo, da sua família, dos seus negócios, ter vindo aqui em Belo Horizonte abençoar a nossa vida, amém, trazer tanta riqueza com um coração tão generoso e se deixar ser usado pelo Senhor e se pôr à disposição de ser usado pelo Senhor. Para a gente é um privilégio. Queria que você deixasse uma palavra final para a turma, mas fica aqui a minha gratidão, a nossa gratidão da 8ª do GCREI, de você ter esse coração generoso, meu irmão. Muito obrigado, viu? Amém, amém. Um privilégio estar aqui, gratidão mesmo. Meu coração arde muito por tudo isso aqui e eu creio que a gente precisa entender tempos e estações da vida, né? É um momento, é um tempo, é uma estação de que Deus quer levantar grandes homens de Deus nos negócios. E a gente precisa, isso aqui para mim é um trabalho. Isso aqui eu tô trabalhando. Não parei nada. Tá tudo acontecendo, porque a Bíblia fala que a gente tem um Senhor que trabalha por nós. Então, está aqui, eu sei que a gente está trabalhando em algo glória a Deus, muito maior naquilo que é o plano de Deus, né? Então, vocês também que estão aqui se dedicando, amém, fazendo, eu deixo assim, liderar ministério, liderar, né, projetos, não é simples, a gente sabe os desafios da execução de hoje, mas nunca parem, porque quem cuida de nós é Deus. Amém. Aleluia. Amém. Pastor, o fechamento? O fechamento, quero fazer uma oração. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse aleluia, tempo que tivemos aqui juntos, e eu oro por cada pessoa, Deus, que vai, amém, estar, Deus, ouvindo essa palavra, esse testemunho, aleluia, que vai além do que a gente falou, seja o teu Espírito aplicando ao coração,
e trazendo mudanças, Deus, consistentes na forma de ver o trabalho, no cuidado com a família e no seu testemunho cristão, como nós ouvimos aqui. Oramos pelo Chiqueto, para que o Senhor o abençoe, Deus. Aprendemos tanto com ele, não só nesse momento, mas por caminhar perto dele e ver como o Senhor tem feito na vida dele e qual que é o envolvimento e a alegria dele com a casa do Senhor. Assim oramos, Deus, para que haja cristãos e empreendedores, gente que tem um coração na obra e que investe de verdade no reino do Senhor e cresce no ambiente profissional também. Então nós oramos para que o Senhor levante homens e mulheres com grande representação profissional e sejam instrumentos do Senhor também no mercado de trabalho. Assim oramos e peço a tua bênção sobre o nosso GCRI, que tem sido um ministério que tem buscado cumprir esse papel. Abençoe o Isaac na liderança dele, o Alberto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, Amém. deixa o seu like, compartilha e que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo episódio. Amém. Amém.